Paz de Cristo, bom dia para a tua vida, que Deus os abençoe. Vamos a mais um vídeo desse canal para glorificação do nome do Senhor Jesus. Eu quero que você compartilhe, me ajude compartilhando, que Deus os abençoe. Você que tem compartilhado, você que tem curtido, você que não tem perdido nenhum vídeo, tem um propósito de Deus, de você estar aqui. Eu creio que não é por acaso, porque Deus une propósito, e esse é o propósito de Deus em nossas vidas, derramar sobre nós a sua graça para todo sempre. Amém? E vamos a mais uma palavra poderosa do Espírito Santo, a qual eu quero deixar para o teu coração nessa manhã, nesse dia, seja qual for o momento que você estiver vendo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22, a qual diz assim a palavra de Deus: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Vou repetir para você pegar e entender. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Pai, ilumina a sua palavra, ela já é toda resplandecente e gloriosa. Pai, iluminada, ilumina o nosso entendimento, para que, Senhor, a tua revelação salte para aqueles que irão ouvir. Quebranta-nos, desperta-nos, nos dá sensibilidade e assim possamos guardar a tua palavra em nossos corações. Amém. Meus queridos irmãos amados, essa palavra é muito linda, muito poderosa. Nós somos livres porque aceitamos a salvação, aceitamos a obra do Senhor. A obra de Cristo é poderosa para libertar-nos de toda a obra do diabo, porque Jesus se manifestou para também desfazer essa obra. A obra que estava nos levando para a perdição eterna. Porque o diabo, ele cega os homens. O diabo, ele traz confusão e uma mente obscurecida, ele aprisiona. Por isso que nós temos que nos render ao Espírito de Deus, à palavra de Deus, a Jesus Cristo. Para que a obra dele na nossa vida, cada dia aumente a nossa caminhada com firmeza na sua promessa, com vigor, com santificação, porque todos nós que fomos, nós somos lavados, comprados por um alto preço, como diz 1 Pedro. Agora nós estamos caminhando cada dia em santidade, em santificação. Nós tropeçamos, mas nós não retrocedemos, mas continuamos olhando para Cristo. Mas por isso nós temos que avançar todos os dias, orar todo o tempo, orar sem cessar, buscar a face de Deus. Porque nós somos livres do pecado. Mas só que se nós não orarmos, se nós vivermos uma vida vazia, fria da presença de Deus, não terá avanço espiritual, não terá comunhão com o Espírito Santo, não terá uma vida de santificação até que chegue essa vida que Cristo nos prometeu, a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. A vida eterna é um dom de Deus que Ele nos entregou. Por isso que o inimigo, o adversário, que nós conhecemos da palavra de Deus, que é Satanás, ele tenta de todas as maneiras ofuscar, abalar, fazer com que você se distraia no percurso até o céu. E ele tenta de todas as maneiras, tenta te desanimar, tenta lançar sobre a tua vida até mesmo que você não é ninguém, que você não tem identidade. Mas não, a sua identidade é a vontade, é Cristo em vós, é o Espírito de Deus em vós. A identidade é o céu, a nossa pátria é o céu. Glória a Deus, aleluia. Então você sabe quem você é em Cristo. Mas só que o inimigo, ele tenta abalar a tua caminhada, a tua comunhão com Deus. Eu não sei como que você se encontra hoje, como que está a tua vida de oração, como que está a tua caminhada em perseverança, porque não é só conhecer, não é só ter a Bíblia, não é só conhecer por falar, mas é ter uma vida nele. É ter uma vida no Espírito, é ter uma vida com o Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então essa palavra não está lá por acaso, é porque nós temos que encher todos os dias do Espírito Santo. Então quando levantamos os nossos pés da cama, quando levantamos para um novo dia, nós glorificamos a Deus, nós agradecemos ao Senhor, mas muitas das vezes nós começamos a questionar a promessa que Deus nos fez, começamos a voltar atrás. E a voltar, que eu digo, é você começar a duvidar, é começar a deixar de orar, é começar a deixar de praticar os mandamentos de Deus e os princípios da sua palavra. Então, o texto está dizendo:
o vosso fruto para a santificação. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela traz vida ao nosso coração. Então, a santificação está em todo o tempo se render ao Senhor. A purificação em nossos corações da sua palavra. Medita mais, ora mais, clama mais, se arrepende de todo o coração. Amém? Porque os versos 23, para nós encerrarmos aqui, eu já te peço que se inscreva no canal, que aqui os vídeos postados serão para edificar a tua caminhada, a tua fé, em nome de Jesus. Será muito tremendo e já tem sido muito tremendo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque o salário do pecado, então o pecado ele tem, porque aquilo que o homem planta ele colhe, não é verdade? Então o salário do pecado é a morte. Muitas das vezes o Senhor tem misericórdia de nós, mas a iniquidade é o pecado excessivo, é o pecado que não tem arrependimento, é a prática nele, é a vida nele, glória. Mas o Senhor, ele veio libertar, ele veio salvar e transformar o nosso caminho para a sua vida, para a sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o pecado ele é destrutivo. Ele cega o homem, o pecado ele amarra o homem na terra. O pecado é todos aqueles que andam fora dos padrões divinos, fora da lei do Senhor. Então é considerado como o transgressor da lei de Deus. Por isso que Deus ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ele condena o pecado, porque Jesus ele é vida, Jesus é libertação, vida, vitória, poder libertador, transformação de Deus pelo Espírito Santo, a qual nos foi dado. Glória a Deus, aleluia. Então você foi alcançado, nós fomos alcançados por essa grandíssima e gloriosa graça, porque o salário do pecado, o quê? O pecado é a morte tanto espiritual e também tanto física. Por quê? Porque a consequência disso é o pecado, mas há poder no nome de Jesus. O Senhor nos guardou, nos livrou para a sua santa vontade, para esse tempo, para essa obra, para esse novo de Deus que Ele tem feito em nossas vidas, para todos sempre. Vamos agradecer ao Senhor. Você é grato pela vida, você é grato porque você está sendo cada dia aperfeiçoado, santificado, lecabar, pelo poder da sua palavra, pela santificação, pelo arrependimento, alacoderé dos nossos pecados. Estamos cada dia andando com Deus, aleluia, na contramão desse mundo. Glória a Deus, aleluia. Há um trabalhar de Deus em nós e a sua vida está ganhando forma, a sua vida está ganhando firmeza. Os olhos glória, o brilho, a glória, o Espírito Santo cada dia tem nos levado a esse lugar de transformação, a esse lugar de entendimento, a esse lugar de liberdade em Cristo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Glória a Deus. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Romanos 8, que não andam segundo a lei, a lei do pecado, mas a lei do Espírito de vida. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, aleluia. Você é salvo, você é livre. E você que não aceitou Jesus e chegou até esse vídeo, eu quero fazer com você uma oração. Você que não aceitou Jesus e quer aceitar Ele agora nesse momento, nesse vídeo, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu coração. Me arrependo dos meus pecados. Me liberta, me transforma, me purifica com teu sangue. Pai, aqui estou. Sim, Ele é Pai da tua vida, porque Ele vai cuidar de ti. Ele tem cuidado de ti. Fala assim com Ele: aceito, Pai, aceito a tua obra em mim. Eu quero a tua vontade em mim, porque muitas das vezes o meu coração é duro, mas o Senhor é transformação. O Senhor é libertador da minha vida. Abre o meu entendimento, me dá um coração, Pai, sensível, e uma vida transformada somente pelo teu poder pode acontecer em mim. Eu me entrego a ti, Senhor, e assumo a minha responsabilidade de viver para ti, de morrer para mim mesmo e ser cheio da sua vontade, do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, você já está ligado à família de Deus. Você está conectado a essa graça pelo poder do sangue de Jesus. Seja livre, seja abençoado. Pai, eu entrego a ti todos nesse momento que ficaram até o final desse vídeo, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê livramento, salva, cura e transforma, nos renova, nos santifica. Pai, não nos deixe viver uma vida no engano das trevas, no engano desse mundo. Não, Senhor, mas que possamos caminhar em inteira firmeza contigo, Jesus.
em inteira verdade e sinceridade. Entregamos a Ti, Pai, mais um pouco, Pai, da nossa fé, da nossa confiança, do nosso caminhar. Nos ajude nas nossas situações, na nossa fraqueza, nas nossas debilidades. É o Senhor que vem sobre nós, com Tua graça e poder. Vem sobre todos nessa hora, que ficaram até o final desse vídeo, que sua casa, sua família, a sua vida seja revestida, abençoada, tocada pelo poder e pela gloriosa bênção da presença de Deus. Que o Senhor te sustente, que é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que cuida de ti, é Ele que está no controle de tudo. Diga obrigado, Jesus. Eu serei forte porque Tu és forte comigo. Tu estás em mim, por isso eu posso todas as coisas sim, porque o Senhor me dá força e é o Senhor que me fortalece. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.